Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Professores Apaixonados. Que bom ter você aqui conosco em mais um dia, em mais uma oportunidade de adquirir conteúdo para você, para sua unidade, para sua igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre unidade de ação e pequenos grupos, que é uma das metas da União Sudeste Brasileira, metas que norteiam o trabalho da igreja aí na igreja local, no seu campo. E hoje voltamos com um convidado especial que estava com a gente lá na primeira aula, que é o pastor Irã, presidente da União Sudeste. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa aula, ao nosso curso. Pastor Santiago, aqui o pessoal já conhece, né, pastor? Terceira aula, já está bem conhecido, né, pastor? Estou bem conhecido. Eu tenho certeza que em algum momento a gente se encontrou em um congresso, quem sabe na formatura do ano passado, e espero encontrar vocês na formatura desse ano também. Obrigada, pastor. Bom, nós vamos começar já o nosso tema aqui de hoje. Eu queria começar perguntando ao pastor Irã um pouquinho sobre formação de líderes, né? Como as unidades de ação elas podem servir como escola de formação. É possível? E se for possível, como? Olá, Yane, alegria de estar com vocês aqui de novo. É completamente possível. Eu quero fazer uma conexão, e se vocês me permitem, eu me lembro dos meus primeiros passos de liderança quando eu, menino, lá no Clube de Desbravadores, fui colocado para ser primeiro secretário da unidade e depois capitão da unidade. Ali foi um laboratório, eu não tinha ainda todos os princípios de liderança, mas entendia a responsabilidade que eu tinha. E eu vi outros líderes, fui orientado pela diretoria, eu tinha um conselheiro. Não é diferente na unidade de ação. Quando nós somos os professores titulares da nossa unidade, uma das nossas responsabilidades, e que é uma das 5 metas, no caso a segunda, é formação de líderes. Você tem que olhar com muito carinho dentro da sua unidade e você tem que sonhar o crescimento dela. Tem que visualizar o resultado do trabalho missionário dos seus liderados, o avanço e mais pessoas chegando, fruto do comprometimento com a missão, e entender que vai chegar um momento e que você precisará ter líderes preparados. Líderes que possam dividir a responsabilidade com você. E essa unidade possa ser dividida para poder crescer e para a gente poder realizar um melhor trabalho. Para isso, você tem que preparar a gente. E a unidade de ação é um excelente laboratório para que mais pessoas possam estar engajadas liderando outras pessoas. Pastor, a gente, na primeira aula, falou um pouquinho sobre formação de lideranças. Me lembro que o senhor citou o exemplo de Jetro, Moisés, falando de pastoreio, de formação de liderança. E para que a gente aprenda um pouco mais sobre o potencial da unidade de escola sabatina na formação de uma cultura de pastoreio e discipulado. Como que a gente pode viver a experiência dentro da formação de liderança, da segunda meta, em termos de criarmos cultura de pastoreio e discipulado? Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, os meus liderados devem olhar em mim uma fonte de segurança para eles, de auxílio, de ajuda. O pastor local não pode ser, imagine, ele normalmente tem 6, 7 igrejas. Ele não pode ser o responsável por tudo na igreja. É por isso de que o pastoreio ele é compartilhado. É necessário mais pessoas assumindo esse papel. E você, que está à frente desse grupo menor, é você quem dá o primeiro passo em qualquer maior, ou seja, qualquer necessidade em que tenham dentro do processo de crescimento e desenvolvimento, está sobre o seu papel, sobre a sua responsabilidade. Eu entendo, e aí eu vou conectar dentro da formação de mais gente, eu entendo de que os líderes, ou seja, os liderados da sua unidade, eles deveriam ser visitados, eles deveriam ser acompanhados, deveriam ser desafiados. Você pode desenvolver líderes em diferentes práticas. Em primeiro lugar, nós entendemos de que você foi escolhido e foi separado porque você tem, ou seja, as pessoas lhe respeitam, percebem em você que você
tem características de liderança, características de desenvolvimento de pessoas. Então, eu diria, em primeiro lugar, olhe o teu grupo e veja gente com características parecidas às suas, em que você entende assim, esse eu quero formar, esse eu quero trazer para mais próximo de mim, para que eu possa desenvolvê-lo. E dentro do papel da liderança, e dentro desse cuidado, desse pastoreio, as suas atividades, você pode ter essa pessoa a quem você escolheu junto de você. Como, por exemplo, dentro de um planejamento sistematizado de visitas, por que não ter oportunidade, se não em todas, mas em algumas visitas, ter essa pessoa com você, podendo visitar, podendo trocar ideias logo depois dessas visitas, quando você vai. E qual que é o grande objetivo da visita? Poder zelar, poder acompanhar, lembrar os teus liderados dentro de casa, do exemplo que você tem na sua casa, da comunhão que você tem com o Senhor. Compartilhe com eles. Como é que você faz o seu culto pessoal? Como tem sido a sua devoção? Como tem sido o seu culto familiar? E você vai lá para poder exatamente incentivar isso. Logicamente que a segunda meta você está fazendo exatamente agora na prática, trazendo gente para estar junto com você ao realizar esse trabalho de acompanhamento, de orientação. Veja, a terceira meta, como você sabe, tem que ver com mais pessoas ministrando a Bíblia. Lembre-se, você é o primeiro que dá o exemplo. Nós esperamos de que o pastor da unidade, ele possa ser missionário. Como é que a gente desenvolve gente? Você pode ter gente da sua unidade lhe acompanhando em estudos bíblicos. Você ensinando outras pessoas como ministrar estudos bíblicos também. Como é feito um apelo, como a gente trata de objeções, como a gente acalma o coração de pessoas que precisam de ajuda espiritual. Veja, tudo isso através da sua experiência e da responsabilidade que você tem, você pode compartilhar preparando outras pessoas e trazendo alguns. Você não vai conseguir trazer todos, mas você vai conseguir trazer um ou outro para mais próximo a você e dessa maneira você ter gente preparada. Ou numa divisão de uma unidade de ação, da sua própria unidade pelo crescimento dela, ou em uma necessidade maior. Vamos dizer que nós temos uma unidade de ação na igreja, que ela é bem formada, faz um bom trabalho, mas o líder, o professor que está ali, ele acaba sendo transferido para algum outro lugar e nós precisamos de gente. Você pode levantar o dedo e dizer assim, olha, eu tenho gente preparada aqui para poder assumir responsabilidades em outros lugares. Então, todo esse papel, um líder que não desenvolve outros líderes, ele não está cumprindo de maneira plena aquilo que se espera da sua responsabilidade perante o Senhor. Fantástico, pastor. Dá para viver no dia a dia, dá para visualizar o dia a dia tão agradável na formação de discípulos com essa visão de trabalho. Fantástico, meu Deus, seja louvado por essa aula tão linda que você acaba de ministrar. E não existe, para o líder, não existe melhor pagamento do que você poder ver o desenvolvimento de gente, você ver o crescimento delas, fruto da sua liderança, do seu trabalho intencional, e você ver gente amadurecendo e preparando mais liderança para outras responsabilidades da igreja. Então, quando nós não temos esse trabalho intencional, a gente, infelizmente, não cumpre de maneira completa o nosso papel de líderes. Líder tem que formar outros líderes. E, pastor, isso é válido também a partir de uma unidade de ação de adolescentes, por exemplo, ou só mais com jovens e adultos? A sua pergunta é excelente, Ayane, por quê? A gente ensina não só mostrando, a gente ensina também botando as pessoas para poderem assumir responsabilidades e executando papéis. Eu quero voltar ali e, por exemplo, falar com os nossos adolescentes. Quando você está realizando o trabalho, nas visitas, ministrando estudos, em algum momento você pode parar e dizer o seguinte, amigo, hoje é com você. Você já me viu executando essa responsabilidade. Agora, nessa visita, eu vou lhe acompanhar. Eu quero ouvir você falando.
E aí ele vai ministrar a visita ali, vai aconselhar, vai trazer uma reflexão pontual, vai se colocar à disposição, enfim, aí é uma outra temática, né? Como fazermos visitas. Mas, por exemplo, até mesmo lá na unidade de ação, no sábado, você, para poder desenvolver, nesse sábado, não sou eu que recapitularia a lição com vocês, é quem eu estou preparando aqui. E você colocar pessoas na prática. Os adolescentes, eles amam poderem participar. Desafios, né? Desafios. Veja, esse princípio vale para todas, logicamente, quando a pessoa tem condições. Quanto menor, maior cuidado a gente precisa ter, porque ainda requer um crescimento e um desenvolvimento. Mas a partir do momento onde nós temos, por exemplo, os adolescentes, eles mesmos podem assumir papéis dentro da sua classe e podem crescer e se desenvolver como os desbravadores. A gente começa exatamente na adolescência aí. E a gente se surpreende. Não subestime os menores. Não subestime as crianças e adolescentes. Eles podem fazer muito, muito, quando desafiados e, sobretudo, quando são usados por Deus, eles podem cumprir um tremendo papel em nossas unidades e em nossas igrejas. Muito bom. Bom, quero falar um pouquinho agora, pastor, sobre plantio de igrejas, né? No passado, as igrejas adventistas, elas trabalhavam com as filiais da Escola Sabatina no plantio de novas congregações. A gente tem até um projeto aqui na União, né, que é o Em Cada Cidade Uma Igreja, e pensando nisso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como esse trabalho ele renova o senso de missão da igreja local, né? O plantio de igrejas através da unidade de ação. A unidade de ação ela tem como propósito salvação de pessoas. E o que nós esperamos com todas essas ferramentas, o trabalho do pastoreio, a proximidade dos seus membros e dos seus liderados, de que ela seja tão unida, tão próxima, de que ela não se baste no sábado ali. Nós esperamos, e quando nós falamos isso, a gente até espera de que a unidade de ação ela se torne um pequeno grupo fora da igreja, em algum dia da semana, que possam se reunir. Nós sabemos de que existem pessoas que não vão vir diretamente para a igreja, mas lá no nosso pequeno grupo, dentro do meu lar, as pessoas se sentem mais confortáveis para virem, participarem, tomarem uma refeição juntos, poderem estudar a Bíblia. Tudo isso facilita o processo de decisão de pessoas. E quando nós temos uma unidade que ela tem uma identidade bem clara, ou seja, são unidos, entendem a responsabilidade que eles têm do lado de fora, fica fácil mobilizar a igreja para poderem cumprir um papel estratégico. Hoje, nós estamos plantando, nesse exato momento, igrejas em 62 cidades do estado de Minas Gerais. São obreiros que receberam um desafio. Eles estão sendo, sim, mantidos, acompanhados pela igreja. Nós temos igrejas próximas que têm nos ajudado dentro desse trabalho, mas lembrem-se, eles estão em lugares onde não tem nada. Nós começamos o ano passado, em muitos lugares nós já tivemos muitos batismos e nós temos já em dezenas delas, em cerca de 40 delas, nós já temos cultos oficiais da igreja, já temos os programas acontecendo. E olha, toda ajuda é bem-vinda. Você já parou para poder avaliar em poder levar a sua unidade de ação, você que tem uma igreja próximo a uma dessas cidades? Já pensou em colocar o desafio de poder, com a sua unidade, poder ir a esse lugar, poder iniciar um processo de trabalho? Nós temos lugares onde existe muito desafio. Você já pensou nesses lugares, tentar entrar em contato e poder, com a sua unidade, a cada sábado, conversar com a igreja, conversar com a liderança e poder assumir o papel em dizer assim, olha, com a minha unidade, nós vamos tentar ajudar ao plantio de igrejas. Nós temos ali pouca gente ainda, mas se a nossa unidade, nós podemos andar uma milha a mais e aos sábados, irmos a esse outro lugar, essa igreja que está sendo plantada próxima a você, e vocês poderem apoiar, fazerem dessa unidade de ação uma unidade filial, isso ajuda e dá velocidade ao plantio dessa igreja. E não só isso, você vai fazer um bem tamanho, porque você vai levar aos seus
liderados a oportunidade de terem contato com muitos não adventistas, com pessoas que estão aprendendo a verdade, com pessoas que estão interessadas e muitas delas ainda não sabem dar estudos bíblicos, mas é um processo de crescimento. Eu queria desafiar você que tem uma igreja, você que está próximo a uma dessas cidades, ou até mesmo se você tem alguma cidade, porque eram 350, hoje nós estamos com pouco mais de 280 cidades, são 282 cidades de que nós não temos absolutamente nada. Por que esperar intencionalmente a realidade? Veja, faça um planejamento com a sua igreja, faça um planejamento com o seu pastor. Vocês podem ir ou em uma dessas em que nós já estamos plantando e serem um apoio ali, ou em um lugar onde não tem absolutamente nada, e poder iniciar um trabalho ali, podendo trazer interessados, podendo iniciar a plantação de uma igreja através dos estudos da Bíblia. Todos da unidade vão fazer diferença. E ao poderem realizar esse trabalho, você vai fazer diferença não só na cidade, mas de maneira especial na vida de cada um dos seus liderados, dentro do crescimento deles na missão. Pastor Irã, quando o senhor fala de plantio de igrejas, aqui a gente tem tido a experiência de acompanhar a cidade de Mar de Espanha. Eu faço questão de levar meus filhos, porque eu já vi uma igreja ser plantada, eu já plantei igrejas, e eu tenho certeza que se os meus filhos eles não testemunharem de uma nova igreja nascendo, os meus filhos não vão testemunhar do reino de Deus com tanta qualidade como a oportunidade de ver gente se preparando para a volta de Cristo, onde nem se imaginava que Jesus ia voltar. Que Deus seja louvado por esse projeto, se envolva, promova e vá ver o que Deus está fazendo em Minas Gerais. Eu quero aqui, pastor Irã, fazer aquela entrevista, aquela parte ping-pong. E aí a minha primeira afirmação é: ser líder de unidade de ação é ser pastor. Você tem como responsabilidade pastorear os seus, desenvolvê-los espiritualmente e na missão, dando exemplo, logicamente, e os engajando nessa responsabilidade. E, pastor, o discipulado nas unidades é poder mostrar na prática, através da sua experiência e da sua vida, como você tem sido abençoado, trazendo pessoas para a sua vida e fazendo da sua vida bênção para eles. E plantar igrejas com a unidade? É uma oportunidade, é um privilégio. A unidade de ação, ela tem um propósito. E se você otimiza esse propósito num plantio de uma nova igreja, amigo, você vai trazer um bem não somente para esse novo local, aonde está sendo agora pregado o evangelho pela sua equipe, pelo seu time, mas você trará um bem de crescimento e desenvolvimento espiritual e missionário para todos da sua unidade. É verdade. Só complementando, vocês estavam falando do plantio de igrejas, e para finalizar mesmo, muitas pessoas da nossa igreja têm vontade de ser missionário além-mar, sabe? Mas não tem condições às vezes. Eu acho que esse projeto, ele vai de encontro a isso. E o professor, ele pode estimular, né? Às vezes na sua unidade tem pessoas que têm vontade de ser missionário. Olha, você vai ter a oportunidade de levar a igreja adventista para um lugar que não tem igreja e aqui pertinho. Você às vezes não tem condição de viajar para outro país, mas aqui perto você pode fazer a diferença. Ayane, eu posso me somar nessa sua fala? Amigo, qual é o grande desafio da sua unidade? É recapitular a lição a cada sábado? Esse é o teu grande sonho? É simples isso? É isso que lhe move? Que tal colocar um desafio maior para a sua unidade? Aceitar o chamado do Senhor Jesus e plantar uma nova congregação, uma nova igreja. Amém. Assumir, você talvez não tenha uma cidade para ir. Por que não um novo bairro? Um local onde nós não temos ainda presença adventista. Nós temos, através da unidade de ação, um dos melhores métodos para o impacto, pela força de todos, e pela paixão de que Deus colocou no seu coração para poder desenvolver gente nos caminhos do Senhor. Pense nisso e que Deus te abençoe muito dentro desse propósito, na formação de líderes, na formação de pessoas
e de maneira especial no plantio de igrejas. Amém. É isso. Obrigada, pastor Irã, mais uma vez. Obrigada, pastor Marcos Santiago. Acho que hoje foi mais uma aula inspiradora. Uma bênção. Tenho certeza que você que nos assiste aí saiu daqui hoje inspirado. Esperamos você nas próximas aulas. Os próximos conteúdos estão demais. Você não pode perder. Obrigada e até lá.